Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando nossa live aqui da SEM, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Seja bem-vindo aí ao nosso Instagram. Espero que você esteja ligado, conectado, chamando já os seus amigos. Vamos receber conosco hoje o pastor Antônio Carlos, que é da PIB do Vale das Pedrinhas, ali entre Magé e Guapimirim, para falarmos um pouco sobre o Ministério Apostólico. Deixa eu chamar aqui o nosso amigo Antônio Carlos. O pastor Antônio Carlos vai participar conosco dessa nossa. Esse tempo de tanta angústia pela pandemia, um tempo de nos relacionarmos. Alô, Antônio, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, meu querido. Graças a Deus. Bom Tá te dando ver para ver aqui. aí direitinho? Tranquilo, tranquilo, tá ótimo. Tá tranquilo, Tá meu irmão. bom, tá bom. Deixa eu Que só bom, ajeitar que aqui bom. também um ângulo aqui. Bom ver você, meu irmão, Isso. viu? Prazer ter você nesse nosso bate-papo aqui, Antônio. Nesse tempo Prazer difícil, é todo nosso. nesse tempo difícil que estamos vivendo, né, cara? Com certeza, com certeza. Prazer é todo nosso, é uma alegria, uma honra, é um privilégio muito grande. Estava bem motivado para estar aqui hoje com vocês. É uma alegria muito grande mesmo, esse tempo difícil, mas graças a Deus é um tempo também onde a igreja vem cumprindo o seu papel, né? Como muitos vêm dizendo, os templos estão fechados, mas a luz da igreja continua acesa, continua a brilhar. A Amém, gente é amém, feito de luz, né? E isso é amém. muito bom mesmo. Nossa essência. Estou dando já o bem-vindo ao pastor Daías, nosso amigo, que acabou de entrar agora aí, um amigo muito pessoal nosso, querido. Bem, gente, eu vou começar o bate-papo, a gente ganha tempo. A nossa ideia é tentar fazer essa live em mais ou menos uns 40 minutos. Não quero tomar muito do seu tempo, então vamos ganhar tempo, né? Como a live fica salva depois no IGTV, e também o nosso querido Ricardo, que é da mídia aqui da SEM, Antônio, tem sempre gravado as lives e colocado no canal do YouTube da SEM, né? Então, assim que Uhum. estiver salvo no YouTube, eu vou enviar para você o link também, para você compartilhar com os irmãos aí da PIB, né? Gente, o Sim. Antônio Carlos é um amigo muito especial, a gente não conhece, não nos conhecemos há tantos anos ainda, talvez uns 3 anos, 2 anos, né, Antônio? Foi quando começou os encontros com o Acho que Paulo está na Júnior, casa foi, aí dos, uns 2 a 3 anos, isso aí. eu acho que nós estamos em 2020, nós iniciamos, eu acho que iniciamos, acho que foi 2018, começamos os encontros com o Paulo Júnior, né? Então, o Uhum. Antônio faz parte de um grupo de amigos, gente, para quem está assistindo a live pela senha aqui. Antônio Carlos é pastor, como eu falei, ele vai falar com mais calma da igreja dele, que ele tem cuidado lá no Vale das Pedrinhas, ali entre Magé e Iguapi. É um amigo precioso. Nós temos um grupo de pastores, que a gente chama de grupo de pastoreio mútuo, né? Esse grupo de pastores que, de maneira mais firme, talvez os 15 pastores se encontrem, na medida do possível, quinzenalmente, né? Antes de começar essa pandemia. E agora temos até nos contatos com mais regularidade, mas também no mínimo quinzenalmente, através do aplicativo Zoom, para batermos papo, criarmos relacionamento. E a maioria desse grupo de pastores teve como catalisador, como instrumento usado por Deus para nos ligar a nossa afinidade, o nosso com o discurso do pastor Paulo Borges Júnior, né? Com a teologia dele, com a sua pregação. E então fomos conectando pessoas que tinham esse ponto de afinidade, outros pontos de afinidade foram sendo percebidos, também pontos de divergência, evidentemente, que faz com que a amizade seja uma amizade muito boa. Esse grupo se encontra quinzenalmente e assim tem participado desse nosso relacionamento. Eu chamei o Antônio para cá para bater um papo com a gente. Antônio, fala um pouco para a galera quem é você um pouco mais aí. Está chegando agora, o pessoal está entrando devagar, mas vai entrar com certeza. Fala um pouco, se apresenta um pouco para o nosso pessoal da SEM, quem é você, como é que é o ministério aí, fala um pouco da tua realidade local, meu irmão. Sim. Meu nome é Antônio Carlos, sou pastor da Primeira Igreja Batista no Vale das Pedrinhas há 16 anos. A gente trabalha numa comunidade que é periférica, a gente também trabalha na periferia. A gente tem uma creche lá na igreja, a gente tem algumas atividades que a gente entende ser responsabilidade nossa enquanto igreja de Jesus, em cuidar, em pastorear, em ser luz para aquele lugar. Graças a Deus, o entendimento que o Evangelho tem trazido para nós é nos colocar lá como responsável pelo nosso entorno. A gente entende que a igreja ela está ali para ser uma referência da luz, para ser uma referência do cuidado. E, na verdade, nós somos uma comunidade pastoral. A igreja não está ali para cuidar de si mesma, mas ela está ali para ser um reflexo do cuidado, do amor, um farol no meio daquela comunidade.
Então, graças a Deus, Deus tem cuidado da gente, Deus tem direcionado, Deus tem iluminado. E o povo ali é um povo bem simples, né? Um povo de periferia, mas ao mesmo tempo um povo bem aguerrido, um povo bem intenso, um povo bem entregue. A gente agradece muito a Deus por tudo aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração lá e tem se revelado através de nós. Amém. E eu sou testemunho disso, né? Conhecer o Antônio foi muito precioso. É bom demais. A gente conhece gente que não se conhecia pessoalmente, de repente, ao se encontrar, percebe tanta afinidade, né? O Antônio, como ele foi dito, é um pastor batista, com uma visão de reino muito próximo da nossa percepção aqui na SEM. Tive o prazer de conhecer uma boa parte da liderança dele, da família dele, né? Esposa, filha, e como eles trabalham uma visão de reino muito forte mesmo, de envolvimento social, de transformação social, que é um prazer, de fato, estar comungando dessa relação contigo, viu, meu irmão? Antônio, a gente está aqui, como eu te falei anteriormente no bate-papo, o que nós estamos fazendo? Nesse tempo de pandemia, nós estamos optando por essas lives para termos uma forma de relacionamento com os irmãos da igreja e, ao mesmo tempo, deixar um registro, né? Deixar um arcabouço, já que os vídeos ficam gravados, salvos tanto no IGTV do Instagram, mas também no YouTube, e acaba sendo uma forma de termos a esperança de deixarmos um legado, né? Audiovisual para as pessoas que vão ter acesso. Então nós fizemos o seguinte, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira com as lives às 20 horas, 8 horas da noite, e nós estamos tentando buscar as perspectivas ministeriais de Efésios 4:11, né? Nossa comunidade está trabalhando com a sentença em 2020, anos de maturidade, o ano da maturidade, que nós entendemos que a maturidade, de acordo com o próprio apóstolo São Paulo em Efésios 4:11, ela é construída através do serviço ministerial, do relacionamento, né, interministerial, envolvendo os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós entendemos, nossa perspectiva, que apostolado é a essência da igreja, o que ela é na sua natureza, na sua identidade, que o profético é a manifestação dessa identidade, né? E que o exercício dessa identidade, dessa manifestação, é através do evangelismo, do pastoreio e do ensino, formando a cultura cristã para que volte à perspectiva apostólica, né? Então, a gente quer bater um papo um pouco sobre isso, como é que você percebe essa perspectiva apostólica, como é que você entende isso nos dias de hoje, o quanto que é relevante ou não a igreja se perceber apostólica num tempo de pandemia. Sim, para mim isso é fundamental. Em que sentido? O apóstolo Paulo, quando ele sempre vai escrever a sua carta lá aos crentes de Éfeso, ele trabalha exatamente esses fundamentos. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo entendia que a missão apostolar dele estava a serviço da consciência de identidade. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Então, Paulo ele começa, basicamente, quase todas as suas cartas declarando a sua consciência de identidade, de chamado, de desígnio, de propósito. Isso era muito forte nele. Paulo entendia que o papel apostolar dele estava exatamente voltado e submisso e sujeito à sua consciência de chamado, de origem, de significado. Tanto é que quando Paulo está lá na prisão, e ele, no 3º capítulo de Efésios, ele vai dizer assim: eu, prisioneiro do Senhor. Ele poderia ter legado: eu sou prisioneiro pela covardia dos judeus, eu sou prisioneiro porque o imperador lá afrouxou as rédeas, mesmo sabendo que eu sou inocente diante da acusação, mas para fazer uma politicagem, ele frouxou, ele foi corrupto. Ele poderia alegar isso tudo. Mas Paulo entendia que a vida dele estava completamente regida por esse chamado dele, pela vocação dele. Essa vocação do Paulo, na consciência dele, era anterior a qualquer coisa que acontecia com ele e até mesmo a sua existência. Tanto é que quando ele vai fazer uma comparação da realidade dele antes do Cristo, olha, eu tinha todas as condições do mundo para dizer assim: eu tenho do que me orgulhar na minha realidade horizontal. Mas depois que me foi descortinado a eternidade, depois que me foi descortinado o fundamento do meu existir,
eu considerei tudo isso esterco. Considerei tudo isso esterco. Isso era tão forte no apóstolo Paulo que ele chegava a dizer, olha, eu corro não como quem esmurra o ar, eu não corro como como não tem sentido, eu não corro como quem não sabe onde vai chegar. Eu corro sabendo exatamente para onde eu estou indo, da onde eu parti e para onde eu estou indo. Então, esses aspectos invisíveis que fundamentavam a identidade do apóstolo Paulo fazia ele exercer seu apostolado. Ou seja, o que dava materialidade ao seu papel apostolar era exatamente aquilo que era invisível e que ficou durante muito tempo oculto, tanto para ele quanto para até os próprios discípulos, porque nem os discípulos consideravam ele mesmo apóstolo. E ele foi questionado muitas vezes. Mas a revelação do invisível para ele fez com que a sua dinâmica apostolar ficasse sujeita a essa consciência. Então isso era muito forte nele. Quando você colocou, por exemplo, que Paulo entendia o apostolado como algo essencial a ele antes mesmo da sua existência, é nisso que a gente tem batido muito na tecla, Antônio. A igreja entender que ser apostólica é a essência da igreja, não é um esforço, não é um empreendimento. É a essência, porque ser apostólico é ser enviado com uma missão, é ter a consciência do envio para cumprir uma missão. Numa das primeiras lives que falamos sobre apostolado, batemos muito essa tecla do sentido da palavra apóstolo, enviado, que na cultura romana havia os apóstolos enviados por César, para enviar as boas novas de César aos cidadãos romanos e aqueles que eram dominados por Roma. Então a igreja precisa entender que ser apostólica não é um status, não é algo que se conquista com alguma titulação, mas é de fato a essência da igreja. A igreja é apostólica e nós somos a igreja, então entendermos isso é muito importante. Quando você fala você usou uma expressão muito interessante, você falou que Paulo ele entendia que o apostolado dele era uma essência antes mesmo da sua existência, né? E é muito legal isso, eu várias vezes já falei sobre isso, eu comento muito esse ponto de vista, que muitas das ciências humanas que nasceram, que se fortaleceram, se consolidaram no século XX, entre elas a psicologia, foi muito influenciada por um cara chamado Jean-Paul Sartre, né, que é um filósofo muito pessimista, na verdade, um existencial humanista muito pessimista, um humanista muito pessimista. Ele dizia uma frase que resume a teoria sartriana, é que a existência precede a essência. O que ele quer dizer? Nós existimos, mas não temos essência nenhuma. Então ele dizia o seguinte, por exemplo, essa caneca aqui, ela tem uma essência, antes de existir. Ela tem um propósito. A essência é ser uma caneca para botar esse líquido dentro dela, ou comida. Já o ser humano não. Ele existe, não tem essência nenhuma, ele vai construindo a sua essência, o seu propósito. É aquilo que você falou, que eu também penso, eu penso aí o oposto do que Jean-Paul Sartre fala. Eu acredito que a essência, que o propósito precede a existência. Antes de existirmos, havia um propósito. Antes da igreja se mostrar viva para a humanidade, antes de se revelar para o mundo, no ventre de Cristo, no interior do Pai, ela já tinha uma essência, a sua essência é ser apostólica. Entender isso é muito importante para que a igreja entenda o momento que ela está vivendo hoje, não é verdade? Sim, sim. Por quê? Porque a vocação, quando você vai falar da identidade, você vai falar do propósito, da natureza, do desígnio, você vai falar exatamente dessa vocação, que é a temática que o apóstolo Paulo vai usar no capítulo 4 ali, para chegar até no versículo 11 lá. E essa vocação, ela tem um lugar, e esse lugar é em Deus. O lugar onde a vocação acontece é em Deus. Ela começa em Deus, ela tem origem em Deus, a nossa identidade é em Deus, o conselho eterno da Trindade. Mas essa vocação ela também tem uma pessoa, o ser humano. Ela tem a pessoa, e por isso que ele fala, eu, apóstolo Paulo, tem a pessoa. Mas essa vocação ela também tem um tempo. E é exatamente isso que você está falando. Esse tempo aí é o eterno. Aonde ela aconteceu? Ela aconteceu na eternidade. Ela acontece lá. Essa eternidade é que dá origem a toda a realidade. Por exemplo, por que o livro de Apocalipse ele foi escrito? O livro de Apocalipse ele tem como um dos propósitos
ajudar o povo a ler e interpretar a realidade visível, palpável. Mas o livro de Apocalipse também tem como propósito ajudar as pessoas a ler e a interpretar a realidade invisível, não palpável, de maneira que a realidade visível e palpável seja interpretada a partir da realidade invisível. Por exemplo, quando João olha lá no trono, pela realidade visível e palpável, quem estava sentado no trono era Domiciano. Mas quando João vê, descortinado para ele, ele vê o cordeiro assentado. Ele não vê Domiciano, ele não vê o imperador. Ou seja, João contempla uma realidade não visível, não palpável, que mostrava que, na realidade, quem estava governando todas as coisas não era um ser poderoso, tirano. Quem governava todas as coisas era um amor poderoso, por isso que é a figura do Cordeiro. Exatamente a figura do Cordeiro. Esses aspectos invisíveis, eternos, eles estão presentes o tempo todo nas Escrituras. Está naquela parábola do homem que vai comprar um tesouro, vai comprar um campo, e vai no campo trabalhar e acha lá um tesouro escondido. Ele vai, vende tudo quanto tinha preço, exatamente para comprar aquilo que não tinha preço, mas era de tremendo valor e que estava oculto, que estava invisível. Mas ele achou, ele encontrou. Você vê o apóstolo Paulo também dizendo lá no capítulo 4 da segunda carta dos crentes, aos crentes de Corinto: olha, o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do evangelho do Senhor. E lá para o versículo 18 ele vai dizer: por isso nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, aquilo que se vê é passageiro. Nós, porém, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Por quê? Porque o nosso papel como cristãos em Cristo Jesus não é sermos moldados pela realidade que nos cerca. O nosso papel como cristão, de quem foi descortinado para ele o eterno, é moldar a realidade a partir da revelação e da consciência eterna. Muda. A maioria das vezes a gente está sendo mexido pela realidade. A realidade joga a gente para um lado e para o outro. Mas quando nos é descortinado a consciência de eternidade, nós é que vamos imprimir na realidade uma realidade ainda não vista, porque ela é invisível. Agora ela só se tornou visível por meio da fé. Por meio da fé. O apóstolo Paulo vai batendo nessa tecla desde o capítulo 1 até o capítulo 3. O apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele faz questão de falar dessa questão eterna. E coloca tudo na origem. Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos perdoou, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Já foi revelado o mistério da vontade dele. Ele vai colocar lá assim: olha, Ele nos selou, Ele nos fez um. Ele vai colocando tudo num tempo verbal como se fosse no passado, como se fosse uma ação já plena, como se fosse já algo concretizado. Nos colocou sentado nas regiões celestiais, ele derrubou o muro de separação, ele fez de nós, e é isso que é lindo nesse tempo, né? Ele fez de nós um espetáculo assistido por anjos e demônios. Ele vai dizer lá que por meio da multiforme sabedoria de Deus revelada e manifesta na igreja, e é tão bacana isso acontecer, isso que a gente está acontecendo aqui. Alguns irmãos, pastor, eu parei de ser, eu não estou servindo ao Senhor. Meu irmão, por que você não está servindo ao Senhor? Não, porque eu dirigia culto no templo. Pastor, eu reunia os irmãos de oração no templo.
eu era responsável, tá, eu era responsável pelas visitações e hoje eu não posso. Eu falei, meu irmão, quem disse que você está impedido de exercer sua vocação e sua identidade? A gente pode estar impedido de exercer algumas competências, mas jamais estaremos impedidos de exercer a nossa vocação. Com certeza. Jamais estaremos impedidos de exercermos a nossa identidade, revelar a nossa identidade. Nós estamos nos reinventando. Não dá para ser no templo, não dá para ir lá pessoalmente. O apóstolo Paulo mesmo estava numa situação remota. Paulo estava preso, Eu até estava pensando nisso. impedido. Até pensando nisso, Antônio, eu fico, enquanto você está falando, estou pensando uma coisa, né? Uma vez um amigo nosso pregou uma mensagem na igreja, o Ali, uma pessoa que a gente gosta muito, e ele pregou sobre a carta a Filemon, né? Que Paulo escreve no cárcere, como outras cartas que Paulo escreveu no cárcere. E se nós formos olhar para a realidade, é por isso que é interessante, né? Porque nosso foco não pode estar na realidade, como você falou, mas no que é eterno, e a verdade é eterna, do propósito eterno dele, né? E a igreja se perde, muitas vezes, quando ela procura focar na realidade, aí entra nessas crises. Tem que dar resposta, tem que ter resultado, entra em crise quando não pode se reunir, quando a arrecadação diminui, enfim. Porém, a verdade que é eterna, ela transcende a realidade. Quando você pensa em Paulo, por exemplo, preso, fico pensando, a maioria de nós parecia um desperdício aquilo. O Senhor Jesus pega o cara que era fluente no grego, um cara que tinha influência no Império Romano, tinha amizades, um cara que era culto demais, extremamente trabalhador, que era zeloso demais quando judeu, cumprindo o judaísmo, um cara que não media esforços, que se oferecia ao sacrifício, e esse cara passa anos preso. Porém, foi aquele período da cadeia, da prisão, que foi o período mais prolífero, que Paulo mais escreveu livros, as cartas foram escritas, que temos até hoje em referência. Se Paulo continuasse livre, talvez ele plantasse mais igrejas, é verdade, do que ele plantou estando preso. Porém, o que ele pôde alcançar para o propósito eterno na cadeia foi muito maior. Então, já fazendo um link, Antônio Carlos, desculpa se eu corto o raciocínio, me perdoe, mas já fazendo um link, eu fico pensando no que está acontecendo agora, pensando em ser uma igreja apostólica que entende, como você disse, que as verdades eternas não estão circunstanciadas pelas realidades que são circunstanciais, porém a verdade eterna deve suplantar a realidade, como você disse, criar até uma nova realidade sobre essa realidade que está aí. Às vezes essa pressa de abrir o tempo, essa preocupação, rouba de nós a intenção de entendermos que o nosso chamado apostólico, nossa vocação apostólica, não está limitada às realidades do tempo, que nós podemos ser igreja, precisamos ser igreja exatamente nessa hora. Não é verdade? Não parece que é uma certa ansiedade, que é compreensível até, de voltar a se reunir, de voltar a se encontrar, mas talvez essa ansiedade rouba de nós a contemplação do que Deus está nos mostrando agora, como apóstolos desse tempo. Sim, sim. E isso é tão lindo que quando Jesus veio, a Bíblia vai dizer que ele veio na dispensação do tempo, ele veio na dispensação da plenitude dos tempos. Deus se utilizou de daquele arcabouço de Roma, com a maldade de Roma, com a ganância de Roma. Apesar disso tudo, eu não acredito que Deus tenha determinado todos os massacres que Roma cometeu, mas como ele é Senhor, ele é soberano, ele se utiliza de tudo para o cumprimento do seu plano eterno. Nada pega Deus de surpresa, mas não significa que Deus determine todas as coisas. Então, quando Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos, de maneira que todas as estradas estavam vigiadas por Roma, era fácil o trânsito das mensagens, das cartas, do espalhar da mensagem. Então Jesus ele vem na dispensação do tempo, na plenitude do tempo, no tempo certo, tudo mais. Se a gente pegar um link como esse, a gente sabe quantos cristãos hoje, a estimativa é, se eu não me engano, de 150 mil cristãos que são perseguidos diretamente, e quase que diariamente no mundo. Se eu não me engano, a estimativa está em torno de 150 mil cristãos que estão sendo perseguidos assim, ferrenhamente no mundo. Esse é um tempo em que a igreja ela tem produzido muito material. A igreja, de forma remota, ela está indo a lugares que antes a gente não ia. Por exemplo, eu não tinha o costume de pregar via internet. Eu tive que me reinventar. A gente não tinha costume de fazer um estudo bíblico, uma live. A gente está tendo que se reinventar. Só que a internet é um lugar sem controle.
O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, muitas coisas Deus pode estar se utilizando para que o evangelho chegue a lugares que fisicamente a gente nunca conseguiria chegar. Mas o Espírito está sendo transmitido. O apóstolo Paulo estava aprisionado de maneira que ele não poderia estar em muitos lugares. Mas o Espírito com que ele escreveu aquelas cartas chegou em Magé, chegou em Mesquita, século XXI. Então, às vezes, a falta da consciência de que há um Senhor que orquestra todas as coisas sem necessariamente determinar todas as coisas, eu não acredito num Deus determinista, eu acredito num Deus soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, mas que não necessariamente determina tudo o que acontece. Nada foge ao seu controle, mas não significa que ele mande tudo acontecer. Então, esse é um aspecto que, se o apóstolo Paulo ficasse se vitimando por uma perspectiva horizontal, eu estou preso aqui, eu estou impedido das minhas competências e tudo mais. Não, a gente pode estar impedido de vários exercícios de nossas competências, mas isso jamais será, essa situação toda jamais será capaz de nos impedir de manifestarmos a nossa identidade, a nossa consciência. Se é de um jeito, se é de outro, então a gente não tem limite. Você acha que o apóstolo Paulo tinha noção de que no século XXI nós estaríamos comentando sobre uma carta dele preso? Mandou para uma igreja, como se fosse só um reforço na fé dos irmãos. Né? Entende? Ou seja, havia um Senhor por trás disso. E isso ele estava claro. Isso, Antônio, assim, na verdade, esse que é o grande lance. Quando a gente insiste na perspectiva apostólica, porque a gente acredita que a essência da igreja, nessa verdade que é eterna e não circunstancial, que é da realidade. E tínhamos um bate-papo, um Zoom aqui com o pessoal da liderança, sábado, com o Paulo Júnior, e estava lembrando essa questão, que o apostólico é a semente e o profético é o fruto, é a manifestação dessa semente. Então, apostólico e profético caminham juntos. O que a gente quer dizer de uma igreja, o que a gente quer dizer da relevância de uma igreja apostólica nesse tempo? É que ela, por ser apostólica, seja profética. E não fique presa à realidade, presa às circunstâncias. Por exemplo, você citou Paulo. A cadeia de Paulo foi, como nós falamos aqui, o momento onde Paulo mais foi prolífero em escrever livros e cartas para a igreja. Cartas, como você mesmo disse muito bem, Paulo, na sua intencionalidade, talvez pensava, vou alcançar as igrejas aqui para fortalecê-las. Como você disse, provavelmente Paulo jamais podia imaginar que chegaria ao século XXI, aqui no outro lado do mundo, nos confins da terra, que é o Brasil. Agora, Paulo, é interessante pensar nisso. A consciência apostólica é a seguinte: eu tenho uma missão, eu fui enviado com a missão, e a minha missão é de ser profeta, de publicar as boas novas do reino. O que Paulo faz para isso? Paulo não foi preso acidentalmente. Paulo quase que forçou essa prisão. Ele queria estar em Roma. Então ele forçou para estar com César, porque ele precisava estar em Roma para cumprir um propósito. Ficar preso, ficar naquela prisão domiciliar, por mais angustiante que seja, era o seu propósito. Como Cristo também. O Cristo tinha uma missão, que era ir para a cruz. E ele caminhou para isso. Interessante que Jesus várias vezes, devido à missão apostólica do Cristo, ele várias vezes foi seduzido por alguns para antecipar a sua agenda, né? Então, algumas vezes ele falava, olha, não conta para ninguém o milagre que eu fiz, quando seus irmãos disseram, vai para a Judéia, se manifeste, não é o momento ainda, porque eles tinham uma agenda clara para juntar a eternidade com o tempo cronos. O que a igreja precisa entender é que cada tempo tem um propósito, e esse tempo que vivemos, eu tenho pensado muito nisso, Antônio, é a grande oportunidade de Deus estar dando à igreja de se revelar apostólica realmente e profética. E é isso, nós ficamos muito preocupados apenas na realidade, nas circunstâncias. Veja bem, gente, ninguém aqui é lunático, a gente sabe que tem um problema acontecendo, mortes aos milhares, aos milhões no mundo, a questão da economia está um caos, realmente estamos preocupados evidentemente com isso, porém, essas circunstâncias da realidade não podem tirar de nós o foco do que é eterno, que é o nosso chamado apostólico. Para nesse tempo, ao invés de entrar em pendengas, em questiúnculos e ficar desesperados e lutando para abrir o templo, sermos apostólicos e proféticos para dizer para esse mundo que há um propósito eterno e o Senhor assentado no trono, não é verdade? Isso aí. Tem um aspecto que às vezes a gente não considera, né? Nós somos seres apocalípticos.
Em que sentido? Né? Apocalipse fala de revelação, de descortinar. Nós somos seres que foi descortinado para nós a eternidade. Por exemplo, né, a gente sabe que a profecia ela tem sempre esse caráter de manifestar na história aquilo que é eterno. Tanto denunciando na história aquilo que está em desarmonia com o eterno, quanto concretizando na história aquilo que é eterno. Ou seja, todas as vezes que a história não estivesse em harmonia com aquilo que é eterno, o profeta denunciaria e falaria daquilo que aconteceria na história por falta da harmonia com aquilo que é eterno. E a gente vai lá para Mateus 24 e a gente vê Jesus profetizando sobre aquilo que aconteceria lá em Jerusalém. Né, que o general Tito iria entrar e acontecer aquilo todo e tal, e lá acontece uma cena de juízo. Um juízo para um tempo, um juízo para um lugar, um juízo para uma circunstância. Então, de certa forma, a Bíblia trabalha muito com didáticas que elas são temporais, mas também trazendo um aspecto macro, trazendo um aspecto universal. O juízo que aconteceu sobre Jerusalém no ano 70, ele é um juízo, de certa forma, profético, tanto no sentido local, quanto para o sentido universal. Ou seja, muitas coisas que estão escritas em Mateus 24 já aconteceram historicamente e geracionalmente. Mas muita coisa que está escrita em Mateus 24 também tem um aspecto universal. E porque tem um aspecto universal, ele vai tratar desse aspecto apocalíptico nosso. Por exemplo, o Mateus 24 vai terminar com a história de Jesus falando, olha, já que todas essas coisas vão acontecer, e tal, e a gente não sabe qual o dia, a hora, o tempo e tal, que tipo de ser humano a gente precisa ser? Aí ele conta lá a história daquele senhor que arrendou suas posses, seus bens, aos seus conservos, e o conservo, ao invés de cuidar e alimentar do seu irmão, ele passa a bater. Aí ele vai e conta as parábolas das 10 virgens, que as 5 prudentes vão lá, vão cuidar daquilo que é eterno, daquilo que é subjetivo, daquilo que é invisível, que é fundamental à fé, e outras, displicentemente, vão viver só no limite da estética, no limite da circunstância, no limite daquilo que é temporal. E aí ele vai contar a parábola dos talentos, né? Olha, o Senhor foi lá e deu os talentos para um, e outro foi lá, cuidou, multiplicou, e outro com medo escondeu. Então, por nós sermos seres apocalípticos, e isso aí para mim tem muito a ver com aquilo que é apostólico, com aquilo que é profético. Por que apocalíptico? Que foi te revelado, você foi revelado. Foi revelado para você a origem de toda a história, foi revelado para nós a história macro, a gente não sabe tempo, a gente não sabe as estações, a gente fica lendo as estações. E foi revelado o fim de tudo, quem governa tudo, isso a gente sabe. Só que nós estamos nesse meio, nós estamos no meio da história. E nesse meio da história, é aí que entra o nosso papel. Que tipo de ser humano nós devemos ser, já que nos foi descortinado. E aí casa o apostólico com o profético. E aí o Cristo vai contar aquelas historinhas, exatamente aquelas parábolas, entre aspas, exatamente para dizer que tipo de ser humano a gente vai sendo enquanto entendemos tudo aquilo que nos foi revelado. E aí ele termina lá, Mateus 25, exatamente falando, olha, o reino dos céus vai ser como um senhor que vai separar os bodes das ovelhas, e ele vai pegar as ovelhas que estão à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, porque eu tive fome e você não me deste de comer, você me deste de comer, eu tive sede, você me deste de beber. E ele vai trazendo a implicação de gente que
vai transformando a realidade a partir daquilo que foi revelado no aspecto eterno. Gente assim está cuidando do seu próximo. Amém. Gente assim não está preocupado quanto tempo vai durar a coisa ou quanto tempo vai deixar de durar. Gente assim está ocupado de cuidar do seu conservo que precisa. Gente assim está cuidando dos elementos subjetivos, invisíveis, do seu coração, do seu amor, da ideia do azeite lá. Gente assim está preocupada em multiplicar os talentos. Por exemplo, quantos de nós aqui tínhamos limitações digitais? E a gente está tendo que se reinventar digitalmente para que a mensagem continue a ser pregada, para que a mensagem continue a ser espalhada. A gente está tendo que fazer isso. Então, a gente está multiplicando talento. Poderíamos pegar agora e ficar na nossa escuridão, nosso quietinho aqui. Não, Paulo tem medo de falar besteira na internet, porque tudo na internet pode ser usado contra você. Está aberto aí. Alguém... Exatamente. Você pega aqui, o cara edita aqui, pronto, manda ver e fala, o pastor fulano de tal. Então, por medo, a gente poderia nos proteger. Por medo, a gente poderia nos resguardar. Mas por convicção, por revelação, a gente está mandando ver aí. Amém. Então, é nesse sentido aí. Amém, Antônio. Estamos chegando já no final daqui a pouco, já estamos com 36 minutos, tem mais uns 10 minutinhos aqui, ou 15. Eu queria só, uns 10 minutinhos para a gente encerrar aqui, né? Eu quero, como palavra final, trazer um alerta para quem está assistindo essa live, que vai assistir depois pelo YouTube, que nós não estamos aqui, evidentemente, ignorando a angústia que esse momento causa, né? Ignorando as preocupações naturais com as finanças, com a economia e principalmente com as mortes. Porém, precisamos trazer uma palavra de alerta para lembrarmos quem somos. Somos uma igreja apostólica, né? A igreja apostólica e profética, ela tem uma missão a ser cumprida, que é a missão de ser luz no meio das trevas. Se nós nos igualarmos a todo mundo, no desespero, no pânico, apenas para ficarmos brigando pelos nossos direitos, né? Porque queremos que abram os templos, queremos que volte a reunir. Lógico, eu repito pela milionésima vez, eu também sinto saudade de reunir os irmãos no local de encontro, na casa do Pai, na casa de oração. Porém, nós não podemos limitar a verdade eterna do propósito apostólico a isso apenas. Que, pelo contrário, sejamos pessoas que têm uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de convicção, como se diz muito bem em Apocalipse, uma palavra de fato escatológica. Eu costumo brincar muito com as palavras, eu e o César, o Sérgio Elias, chamando de escatologia petrina, né? Quando Pedro fala já que essas coisas vão acontecer, que tipo de pessoa devemos ser enquanto não acontece. Então que nós possamos ser essa igreja que entende seu papel, cuidando do necessitado, está vendo pessoas passando realmente dificuldade, a hora da igreja alimentar os que estão famintos, dar esperança aos que estão desesperados, ser igreja para estar relacionando, como você disse muito bem, eu, assim como você, eu também não usava muito tecnologia como essa, para mim é algo novo, usar no esforço desejoso, claro, de que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, criar vínculos e, acima de tudo, nesse tempo dessa freada que a vida deu na gente, ouvir com clareza a voz de Deus para que possamos cumprir a nossa missão. Antônio, deixa uma palavra final para a gente sobre esse momento da igreja entender o seu papel, dela ser apostólica e profética, para que a gente possa receber uma palavra de ânimo e de esperança, mas também de desafio nesse final da nossa live, meu irmão. Amém. Exatamente, o apóstolo Paulo ele vai bater nesses 3 capítulos falando exatamente aquilo que é eterno. E quando ele entra no capítulo 4, ele vai falar das partes práticas, das partes proféticas, da materialização daquilo que foi revelado como fundamento. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, e brincando com as palavras, olha, por tudo isso que foi revelado a vocês, por tudo isso que foi descortinado a vocês, por tudo isso que compõe a essência de vocês, vocês foram abençoados, vocês foram eleitos, vocês foram predestinados, vocês foram pacificados, vocês foram criados em Cristo Jesus, realizados em Cristo Jesus para as boas obras. Vocês são uma expressão da multiforme sabedoria de Deus. Por tudo isso, eu rogo que vocês andem em modo digno da vocação que recebeste. Só que nesse intervalo, Paulo ora. E eu penso que é isso que a gente precisa fazer também nesse tempo.
Eu oro porque, embora isso tudo seja uma verdade a nosso respeito, embora isso tudo seja uma realidade invisível a nosso respeito, o nosso coração, o nosso ser ainda é de barro. E os nossos horizontes de entendimento ainda ficam obscurecidos. Por isso, Paulo, no meio dessa revelação toda, por isso eu dobro o meu joelho, para que seja dado a vocês o espírito de sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Eu oro, e aí, lá no finalzinho do capítulo 3, eu oro para que vocês possam compreender e serem fortalecidos no homem interior. Amém. Nesse homem interior. Então, eu sei que todo mundo hoje está falando em imunidade. Temos que fortalecer a imunidade, porque essa doença pode pegar, e se você tiver com a imunidade fortalecida, mas você, como psicólogo, sabe muito bem que nós somos um ser integral. Não adianta encher a barriga de vitamina, o corpo de vitamina, se emocionalmente, se espiritualmente a gente estiver abalado, o corpo a imunidade vai baixar. Então, entender os fundamentos da fé, aquilo que nos assegura, o nosso papel, inclusive ajuda a fortalecer a nossa imunidade. Inclusive, levanta a nossa imunidade física, porque nós somos seres integrais. Então, a minha palavra nesse tempo é diante de tudo que nos foi revelado, diante da certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, que vivamos a nossa vocação. Estamos impedidos de realizar algumas competências, mas jamais estaremos impedidos de manifestarmos a nossa essência, a nossa identidade. Que a gente viva assim, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor ao Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a realidade visível seja, na verdade, uma realidade que é fruto daquilo que nós vimos na eternidade, em nome de Jesus. Amém, Antônio. Vamos orar então nessa hora. Eu queria que você orasse por nós. Eu quero orar, como sempre oramos aqui, pelos enfermos, para aqueles que estão sofrendo a dor do luto, da perda de entes queridos, né? Orar muito pela equipe que trabalha na área de saúde. Orar para que Deus traga sabedoria aos nossos líderes da nação, para que cesse tanta contenda, tanta infantilização entre as vezes da liderança do país, dos estados, para que haja um tempo de equilíbrio, de sobriedade, de equidade na liderança do país e dos estados, né? Também a igreja, para os pastores entenderem o seu papel e que nós possamos levantar como igreja apostólica. Quero incluir nessa oração também a pastora Neuza, que hoje completa aniversário. Deus abençoe a sua vida, Neuza, e Deus possa te enriquecer cada vez mais. E queria que o Antônio orasse por nós, nos abençoando no final. Amém? Ora por nós, Antônio, por favor. Amém. Pai bendito, eu quero agradecer-te pelo privilégio de estarmos aqui partilhando a sua palavra. Nós não sabemos, ó Deus, aonde ela vai. Sua palavra é viva. Nós não temos o controle, ó Deus, de saber aonde ela chegará. Mas tenho certeza, ó Deus, que ela chegará aos corações, ó Deus, que necessitam, ó Deus, de uma palavra de orientação, de uma palavra de lembrança. Como C.S. Lewis bem disse, nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. O Senhor nos criou na eternidade, o Senhor nos forjou na eternidade. E, Pai, a nossa realidade fica o tempo todo tentando sufocar o nosso chamado, a nossa verdadeira identidade. O tempo todo, ó Deus, nós somos estimulados a colocar as competências como prova da identidade. Não, Senhor. O Senhor nos chamou, na verdade, Pai, para manifestarmos a nossa identidade, Pai, o tempo todo, de maneiras mais variáveis. Por isso, Deus bendito, que o Senhor possa falar aos corações, que ainda que os nossos membros estejam aprisionados dentro de casa, o nosso espírito continua livre. Amém, sim, a palavra continua livre, ela continua, Deus, solta, podendo ser propagada de diversas formas. Pai, que o Senhor possa colocar no coração dos irmãos um desejo de ligarem uns para os outros, amém, um desejo, ó Deus, de se apacentarem de forma criativa, inventiva, em nome de Jesus. Que eles, em nome de Jesus, possam esquecer, possam se lembrar de que a nossa vida
ela é de fato passageira e que nós temos uma segurança eterna. Sim, O que Senhor. vai nos separar, ó Deus, do seu amor revelado em Cristo Jesus? A tribulação, a fome, a peste, o Covid-19? Pai, nada pode nos separar do seu amor, que a gente continue imprimindo de diversas formas essa consciência de identidade. Somos um povo enviado, somos um povo, ó Deus, somos uma Amém, Senhor. comunidade profética. O Amém, mundo Senhor. está em escuridão, os presidentes não sabem o que fazer, os Sim, misericórdia, governadores, ó Senhor. Deus, do mundo não sabem, a comunidade científica até agora, Pai, ainda não tem uma decisão absoluta de um procedimento pleno. Mas Deus bendito, o Senhor nos colocou aqui como igreja para sermos a direcionadora desse processo todo. Que a gente não esqueça que nós somos luz, que a gente não esqueça que nós somos sal, que a gente não esqueça que o nosso papel aqui é ser, ó Deus, uma candeia, uma cidade edificada sobre o monte. Sim, Em Senhor. nome de Cristo Jesus, que a ti oramos. Amém e amém. Amém. Antônio, muito obrigado pelo teu carinho, por você dar esse tempo para nós aqui. Meu Deus abençoe você, a igreja, a família, tá, cara? Obrigadão mesmo, cara. Tá bom, obrigado você pelo convite, uma honra para mim mais uma vez, um privilégio e bom a gente poder estar estreitando aí um pouco mais a nossa relação. Um abração para você, meu querido. Uma honra Amém, meu mesmo. irmão. Amém, obrigado. Você que está indo na live, obrigado. Fique com Deus, Antônio. Deus te abençoe, querido. Fica na paz, vai na paz. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu quero agora estimular você aí, membro da senha, a continuar ligado, né? Amanhã, às 20 horas também, o pastor Cláudio vai trazer a live da área de intercessão e batalha espiritual. E na sexta-feira, às 20 horas, o pastor Hudson Bolet, com a live sobre a pastoral na quarentena. E assim a gente vai continuar caminhando, trazendo sempre um tempo de reflexão, de compartilhar. No sábado, às 18 horas, teremos a rede de casais, domingo às 10 da manhã, o culto de celebração. E às 18 horas, a live do presbitério. Nossa palavra final é a de sempre. Se cuide. Eu sei que há muita especulação, muita informação misturada, muita gente falando coisas distintas, mas, como sempre dizemos, eu não sou médico, não sou infectologista, sou um pastor, mas prefiro ficar atento ao que a Organização Mundial de Saúde diz, ao que os médicos especialistas dizem. Então, evite se expor ao contágio, cuide de você e também das pessoas que você ama. Deus abençoe a todos. Que a paz do nosso Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nessa noite. Deus nos dê paz, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos, meus irmãos. Deus abençoe vocês.